Deixa eu esperar ele. Esperar o pessoal ir entrando. Boa noite, gente. Por favor, os que já entraram, alguém pode dizer para mim se dá para ouvir, se o som tá direitinho? Para a gente ir preparando. Boa noite. Tá com som? Tá? Que ótimo. Gente, hoje a nossa live é de um assunto bem interessante. Nós vamos falar hoje sobre os obsessores mandados e vamos falar também sobre magias, feitiçarias, amarrações. Tudo isso existe, não existe? Pega, não pega? O que é um obsessor mandado? O que não é um obsessor mandado? Na última live que nós fizemos, nós falamos um pouquinho para vocês sobre os obsessores, o que eles eram. E agora nós vamos especificar esse ponto. Me dá um minutinho que eu vou chamar a mestra Karen, que ela vai participar com a gente também. Oi, gente, boa noite. Seja luz a todos, sejam todos bem-vindos aí para mais essa live aí, todos juntos e misturados aí com você. O mestre Cláudio que vai auxiliar a gente com as perguntas de vocês, tá? Oi, irmã, boa noite. Boa noite, tudo bem? Oi, Cláudio, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Oi, Ké. Oi, irmã, boa noite. Boa noite. Eu estava ouvindo vocês dar uma explicação. Se eu te cortei, pode continuar. Não, gratidão por chegar. Estava falando para eles qual era o assunto da nossa live hoje, o quanto esse assunto é interessante. A gente, às vezes, não tem noção da amplitude de magia, amarração, feitiçarias, e que a gente ia conversar um pouco sobre isso. Para a gente começar a dar esse norte, irmã, fala para a gente um pouquinho dos obsessores mandados, da sua visão deles. Eu vou andar um pouquinho aqui para sair esse barulho ambiental. E assim, obsessor mandado, né? Olha, esse assunto pega. Pega por quê? Eu acho que a sua internet tá dando um delayzinho, tá? Melhorou? Não melhorou? Tá. Sua imagem tá começando a voltar. Tá voltando? Voltei agora? Tá. Voltou. Voltei. Então tá, vou ficar aqui. Assim. Acho que assim fica melhor. Perfeito. Na minha visão, a questão do mandado aqui no nosso país é muito comum. Por quê? Porque no nosso país, na nossa cultura, por ser tão diversificada em termos de fé, já se conhece as chamadas invejas, feitiçarias, praga, maledicência, mal olhado. E tudo isso é uma parte da questão do obsessor mandado, na minha visão. Claro que a gente sabe, tanto eu quanto você e a Cá também, o mestre Dora, o mestre Samuel, nós estudamos e vemos também casos, outros tipos de obsessores mandados, mas os mais comuns, pelo que eu percebo, é mais disso. O que você acha? Você acha que tem mais alguma situação? Então sabe,
a gente tem mania de achar que a gente pode praguejar como uma forma de jogar para fora o sentimento que eu tô naquele momento, mas isso não pega. O problema não é que eu tenho a força de fazer mal para o outro, é que eu acredito que nesse momento eu emano tanta vibração negativa que eu vou atrair todos que estiverem próximo de mim naquele momento. E eles vão se aproveitar disso e vão se direcionar a quem a gente está emanando essa praga, né? Muito bem observado. É bem assim, porque tem um papo, né, aqui, assim, às vezes ai, mas praga de amiga não pega, porque é uma inveja branca, porque é praga de carinho. Eu não sei, é umas colocações meio estranhas, né? Mas eu já escutei isso. E foi muito legal você ter colocado dessa forma, porque, na verdade, é a questão da intensidade do que você está falando naquele momento e dos espíritos que já estão no seu campo energético irem, né, com aquele fluido daquelas palavras em direção a quem se fala. É verdade. Cara, e nisso a gente entra nessa situação num ciclo vicioso e eu tiro minha total responsabilidade. Por quê? Eu tô irritada, eu posso jogar para fora, eu não posso ficar com isso em mim. Então eu tenho que despejar, como se eu não tivesse responsabilidade pelo que eu falo. E a gente tem isso, vai atrair, sim. E aí o outro não é como a gente, às vezes, por uma fechada de carro. Um exemplo, na rua, o carro fecha, separa, eu posso simplesmente falar, poxa, esse carro me fechou, não deveria. Não, eu vou dizer, tomara que lá na frente ele bata, capote, morra. Eu tenho que ter a responsabilidade do que eu estou falando, porque não é real isso. Não é o que eu quero realmente que aconteça. Mas eu tenho aqueles que podem estar vibrando, como você disse na minha aura, que vai ser um prato cheio para eles se deliciarem com essa vibração, né? Com certeza. E aí não adianta também, você faz isso, né? É lógico, isso que você falou, eu acho muito corriqueiro, tá? Essa questão de tomar uma fechada, alguém furar fila na tua frente, dentre outras situações que acontecem, né? Você tá andando aqui, eu tô pertinho do calçadão. Então, eu tô lá andando com a Kiara, alguém vem, não vê a Kiara, quase leva a menina empurrando ela. São situações que pode acontecer. Você ficar reativa, né? Mas a questão mesmo é a gente se policiar. Porque nessas horas nós também podemos estar sendo agentes de envio energético sem perceber, por conta da reatividade, né? Sempre respirar fundo, soltar, que nem você deu um exemplo aí, principalmente no trânsito, né? Até porque eu, na minha opinião, todo mundo ali, né? Se chegar bem no caminho, beneficia você, beneficia todo mundo que vai passar por ali, não é? Exatamente. Todos nós vamos chegar mais cedo, todo mundo vai chegar bem. Eu vou parar um pouquinho o nosso diálogo, que o Cláudio tem umas perguntas para passar para a gente. Oi, gente. Haja luz. Oi, Cláudio. Oi, tudo bem? Tudo bem, mestra? Tem uma pergunta interessante aqui, que estão perguntando se magias e feitiçarias existem. Acho que cabe bem para vocês estar dando essa resposta, né? Seria legal vocês estarem respondendo para eles essa pergunta, né? E aí? Existe? O que muda entre uma magia, uma feitiçaria e um obsessor mandado? Agora nós vamos entrar já um pouquinho mais para dentro